Municipal e Regional de Desenvolvimento Urbano. 10. Promover a integração da política urbana com as políticas socioeconômicas e ambientais municipais e regionais. 9, não escrevo 3 pontinhos. 10, 11, 3 pontinhos. 12. Dar publicidade e divulgar seus trabalhos e decisões. 13, 3 pontinhos. 14. Propor a realização de estudos, pesquisas, debates, seminários ou cursos afetos à política de desenvolvimento urbano. 15. Opinar sobre todos os assuntos que forem remetidos pela sociedade civil organizada e pelo poder público relativos à política urbana e aos instrumentos previstos no plano diretor. 14, 3 pontinhos. Parágrafo 4. As deliberações do Conselho Municipal de Política Urbana deverão estar articuladas com os outros conselhos setoriais do município, buscando a integração das diversas ações e políticas responsáveis pela intervenção urbana, garantindo a participação da sociedade em nível regional. Agora, dos objetivos da operação urbana e social. A recuperação para a coletividade da valorização imobiliária provocada por atribuição de potencial construtivo e por investimentos públicos é mais do que justa. Mas, quando priorizamos a captura de mais-valias fundiárias decorrentes de investimentos públicos a partir de instrumentos urbanísticos, não devemos considerá-la como uma finalidade exclusiva e suficiente. É preciso apresentar novas prioridades para a cidade, novas formas de participação democrática e a demonstração inequívoca que se compreende o papel que a inserção na escala metropolitana representa para a cidade e para a garantia de direitos dos seus cidadãos. Voltando às propostas defendidas no ano passado pelo nosso Instituto, no item no qual podemos incluir a operação urbana consorciada, instrumento previsto no Estatuto da Cidade, regulamentado pelo Plano Diretor de 2004, defendemos, abre aspas, a aplicação efetiva de instrumentos da política urbana previstos no Estatuto da Cidade e no Plano Diretor para a efetiva promoção da reforma urbana, captando as mais-valias e reaplicando o interesse social disponibilizando solo ou edificações subutilizadas para o cumprimento da função social. Para tanto, é necessária a comunicação imediata da necessidade de parcelamento, edificação e utilização compulsória de áreas identificadas no Plano Municipal de Habitação de Interesse Social e a revisão dos coeficientes de cobrança da outorga onerosa do direito de construir, entre parênteses, solo criado, estabelecendo coeficiente básico, único e unitário em todo o município e revendo os fatores de conexão, estabelecendo limites de oferta de potencial construtivo nos bairros da cidade de acordo com a capacidade da infraestrutura instalada e as condições de mobilidade urbana. Essa postura mostra a nossa compreensão da necessidade de pensar o funcionamento da cidade, contemplando as demandas da sua população através dos instrumentos que a política urbana dispõe e que demandam adequações não apenas na área central, como também nos demais bairros das regiões da Praia da Bahia, Norte e Oceânica, cujos planos urbanísticos demandam revisão de forma a adequar a oferta de potencial construtivo com infraestrutura e mobilidade urbana, com um reequilíbrio justo entre coeficientes básicos e máximos permitidos, já que se continuamos dessa forma, enquanto no centro o coeficiente básico será 1, em bairros como Icaraí e São Francisco, atrações urbanas em que o coeficiente básico é 5, uma concorrência direta e desequilibrada com a área da operação urbana associada à proposta. A experiência de Niterói é referência na cobrança de solo criado, outorga onerosa dos direitos de construir. Não por ser um modelo, mas pelo fato de ter uma experiência concreta consolidada. Mas a lei tem distorções que precisam ser discutidas, pois do jeito que ela está, com fatores de correção diferenciados que se tornam injustificáveis, produz iniquidades até mesmo do ponto de vista dos proprietários da terra. Outra questão é que os instrumentos não podem ser vistos apenas como alternativa de arrecadação e a discussão preliminar deve envolver questões importantes para o niteróiense, como infraestrutura e mobilidade urbana. A justificativa do projeto de lei cita o tema da mobilidade urbana como primordial e lembrando nossa proposta de, abre aspas, reorganizar, ampliar e melhorar o transporte coletivo, priorizando soluções de transporte de massa em escala regional, visando ao atendimento amplo da sociedade, com qualidade e eficiência suficientes para desestimular o uso do transporte individual. Considerando a dimensão regional do sistema de mobilidade da cidade de Niterói, deverão ser levadas à Conferência Estadual proposta no sentido de promover uma instância de discussão ampla com os municípios envolvendo o Plano Diretor do Arco Metropolitano, o Plano Diretor de Transporte Urbano da Região Metropolitana, PDTU, e os Planos Municipais de Mobilidade e Transporte dos Municípios do Nordeste,
fecha aspas, e ainda, abre aspas, incentivar a bicicleta como meio de transporte sustentável e não poluente, articulado com o sistema de transporte coletivo, com a constituição de uma malha ampla e abrangente associada a um programa de educação para o trânsito e para a cidadania, dotar a cidade de acessibilidade plena com investimentos efetivos na reabilitação dos seus espaços públicos, tendo como princípio o desenho universal, fecha aspas. Finalmente, a proposta encaminhada pelo IAB em 2012 se preocupava em, abre aspas, garantir nos projetos de edificação pública a incorporação de princípios de sustentabilidade ambiental, incluindo entre eles a localização adequada de moradia e a distribuição equilibrada de serviços públicos no território municipal. Fecha aspas. Demonstrando que o incentivo à moradia na área central é defendido pela instituição, mas que nos preocupa que essa operação adote mecanismos para evitar a gentrificação exagerada da área e que se garante a permanência daqueles que precisamente ao longo dos anos, na sua opção por morar no centro, garantindo um mix de usos que nem o centro do Rio de Janeiro possui. Assim, reiteramos nossa argumentação de que os estudos identifiquem a localização de vilas residenciais, excluindo-as da possibilidade de verticalização e adequando os parâmetros urbanísticos do setor. A definição de uma tipologia única para uma parte da cidade, que guarda as tipologias do século XIX e da primeira parte do século XX, demanda parâmetros diferenciados de acordo com essas características. E a legislação do município tem procurado, desde 1987, aperfeiçoar essa abordagem sem impedir o crescimento e a renovação, como demonstram os inúmeros empreendimentos surgidos na área, sendo a mais recente alteração a possibilidade de empreendimentos em centros de quadra, que viabilizou vários empreendimentos na área central da cidade. As APAU não impedem a, abre aspas, inserção da área central na dinâmica da cidade, fecha aspas. Se assim fosse, o plano não teria sido ampliado, nem teriam surgido vários edifícios empresariais no meio de Conceição Celestino e empreendimentos residenciais na Terra de São Lourenço e nas ruas Esconde de Sepetiba, Esconde de Uruguai e Tubarão do Amazonas. Consideramos necessário ter cuidado na espacialização dos parâmetros propostos de forma a não descaracterizar a cidade e a buscar novas marcas icônicas. A proposta apresentada através do projeto de lei de espelhar-se no Rio, repetido por Maravilha citado, como projetos que devem ser referência para Niterói, é, na sua essência, uma proposta que a administração anterior tentou implementar na cidade, capitaneada pela Secretaria de Planejamento e pela de Urbanismo, esta mais como coadjuvante de decisões ditas de, abre aspas, planejamento estratégico, fecha aspas, e fecha parênteses. Neste caso, teria faltado apenas, abre aspas, a administração anterior mais eficiência e eficácia para alcançar os objetivos do empresariamento urbano. Mas, diferentemente de Niterói, a OCE do Porto Maravilha respeitou as APACs. Dos estudos que justificam a OCE, o projeto de lei, na sua justificativa, a argumentação sobre a degradação do centro e o fato de estar fora da dinâmica da cidade não foi demonstrado e comprovado por estudos. A argumentação sobre a degradação do centro e o fato de estar fora da dinâmica da cidade não foi demonstrado e comprovado por estudos, com levantamentos comparativos da concessão de amarrais e licenciamentos de edificações residenciais e não residenciais na área da operação desde 2002, quando foi aprovada por vigente. As operações urbanas conscienciadas devem ser pensadas e executadas de forma pactuada com a sociedade e contemplando contrapartidas para a coletividade. Que justificam a operação devem demonstrar como se definiu a oferta de estoque de potencial construtivo através de tais impactos, já que a meta de concurso foi apenas informada que se calculou o estoque dos terrenos passíveis de renovação hoje, sem que esse estudo tenha sido apresentado. Deve ser calculado também o estoque que pode ser realizado através do coeficiente básico considerado nos novos parâmetros propostos. Cabem aqui algumas advertências quanto à importação de experiências de outros municípios, como é o caso da operação urbana Porto Maravilha, viabilizada através de vendas de potencial construtivo da implantação de VLTs com solução de transporte. A administração 2002-2008 implementou a aplicação de instrumentos de recuperação de mais-valias fundiárias, embora apenas o solo criado tenha vingado, e propôs de forma pioneira no Brasil a combinação de diversos instrumentos na área de especial interesse urbanístico do centro, pela Lei 2.411, abandonada pela gestão anterior, que a substituiu por outra que diz que a única coisa que interessa naquela área é que os projetos sejam do IEMAI. Porém, devemos fazer uma reflexão sobre o porquê de outros instrumentos não terem sido implementados ou mesmo ignorados e inserir essa discussão numa nova proposta.
medida imediata deve ser a revisão ou revogação da Lei 2657 de 2009, que precisamente flexibiliza qualquer parâmetro urbanístico desde que o escritório animaia assim o projeto. A área da chamada costa acústica constantemente tem sido lembrada como passível de ocupação como centro de convenções ou hotéis, mas seria um equívoco acabar com essa importante área livre do centro, que o que precisa é de ser mais bem gerida e utilizada. A implantação do centro de convenções pode ser realizada no caminho Niemásia, abre parênteses, usando o espaço destinado à Igreja Batista que desistiu da sua execução, fecha parênteses, ao invés de vender a concha acústica, proposta que não só, que só mal passou por colaboração do Ministério Público. Com parte dos estudos que justificam a oferta de potencial construtivo, é necessário apresentar o histórico do licenciamento residencial e não residencial na área da operação urbana desde 2002, ano da aprovação do PUC vigente. Deve considerar-se de forma séria a disponibilização de imóveis públicos para a produção habitacional de interesse social em áreas centrais. Estes existem tanto na ponta da areia como no centro. Hoje, a Prefeitura está tramitando na Câmara Municipal a desafetação e alienação da área da CETAL, sem sequer ter o plano de assentamento para a favela da Rua da Lama, que fica dentro do caminho Niemásia. Existem ainda várias áreas públicas com infraestrutura disponível no aterrado de São Lourenço, sem falar nos imóveis de toda a região, a sub-região centro-barreira, parte dos quais poderia atender a demanda por produção habitacional de interesse social através de um mix que considera percentuais para as faixas de renda previstas atualmente no Minha Casa Minha Vida, que vão de 0 a 10 salários mínimos, oferecendo uma alternativa concreta à proposta da administração anterior de construir habitação de interesse social no interior de unidades de conservação ambiental ou em áreas sem infraestrutura e sem inserção urbana no Jacaré e no Sapê. Em 2004, foi aprovada uma revisão muito limitada do plano diretor, apenas para adequar o título dos instrumentos de política urbana. Na ocasião, alegou-se que a aprovação progressiva dos planos urbanísticos regionais era suficiente para considerá-la como uma revisão do plano. Isso foi há 10 anos. Hoje precisamos de um processo amplo de discussão do plano diretor, aprovado por lei complementar e não por lei ordinária, e que inclua a regulamentação e implementação imediata de instrumentos que ainda não foram. É anacrônico pensar a habitação e mobilidade fora da política urbana. O embate não é entre as necessidades habitacionais dos mais pobres e a preservação ambiental. Está na política urbana e não enxerga para os pobres as suas necessidades de moradia, ou seja, no divórcio entre política habitacional e política urbana, este sim, responsável pelas pressões nas áreas de preservação ambiental. As questões de infraestrutura devem ser vistas como um dos componentes para analisar as potencialidades de ocupação dos diferentes bairros e as demandas e possibilidades de ampliação dessa infraestrutura. A discussão da mobilidade deve ser vista de forma mais ampla, no contexto regional, de forma muito enfática, cobrando do governo estadual e do governo federal a responsabilidade socioterritorial que lhes cabe. As medidas em processo de implementação na cidade, com faixas exclusivas de IRS e terminais de integração, são necessárias, porque isso mesmo está planejado desde o início da década de 1970, quando Lerner as propôs pela primeira vez, passando por Sampaio em 1994 e Godofredo em 2006. Mas não serão suficientes se não fizerem parte de nossa política leste metropolitana de transporte gerida de forma consorciada entre Estado e municípios, porque abre parênteses, o que a MTU, a Agência Metropolitana de Transporte Urbano, não consegue fazer hoje e o Conleste nem cogita em fazer. A implantação de corredores de transporte, sejam BRTs, corredores expressos de ônibus, ou a sonhada linha 3 do metrô, deve estar associada à previsão de áreas de especial interesse social para a produção habitacional, pois se isso não acontecer, a valorização provocada acaba inviabilizando a produção e até a permanência de habitação popular nessas áreas. Investimentos públicos em infraestrutura devem associar-se a mecanismos de zoneamento inclusivo por meio de instrumentos de política urbana democrática. Último item, requisitos legais para a realização da operação. O Plano Diretor de Niterói, Lei 2123 de 2004, contempla o instrumento das operações urbanas consorciadas, quando no artigo 13, parágrafo 2º, define que as operações urbanas consorciadas, após a elaboração do estudo de impacto de vizinhança, e a aprovação do respectivo relatório de impacto de vizinhança, RIP, serão aprovadas caso a caso por lei municipal específica que delimitará a área para aplicação e estabelecerá o plano da operação. Assim nos parece que este demanda audiência pública, que é aquilo
IAP formalmente solicita prévia aprovação do relatório de impacto pela Prefeitura. Entendemos que o PL não deveria ter sido encaminhado à Câmara antes da apreciação e deliberação pelo Compur e da aprovação do nível de demanda de expulsão do IPE. Destacamos também o caso da Comissão da Zapaú, que deve ser consultada, pois é o órgão municipal que há muito tempo se desdobra sobre o assunto e para o histórico técnico da Zapaú. Para além da Comissão do Compur, defendemos que também o Conselho Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural seja ouvido. Arquiteto urbanista Luiz Fernando Valdeira, GS, representante do IAP, RJ, LN do Compur, Niterói. Bom, deixa eu abrir aqui para a mesa terminar, que é bom comentário. É uma proposta da mesa da gente incorporar então uma sugestão para ser encaminhada para a Câmara dos Vereadores, a Comissão de Urbanismo. Então, gostaria de votar se os senhores aceitam, votam, aqueles que votam pelo encaminhamento dessa. Não precisa votar. Então, já está sugerido encaminhamento. Se encaminhe para. Eu tenho uma dúvida. É porque ele estuda o Não, eu tenho uma dúvida assim. Qual é a dúvida? O concurso só vai fazer, a única atitude diante desse documento é encaminhar para a Câmara? É que você chegou atrasado, você pegou o início da reunião. Você como é meu amigo, você vai me dizer o que tem de relevante. Então o que tem de relevante? Esse documento, eles foram apresentar ao Conselho, o Conselho recusou. Aí a Regina está atendendo ao pedido do Valverde de ler o documento, mesmo depois do Conselho ter recusado o documento, que já existe uma posição do Conselho de que a lei foi enviada na Câmara e lá vai ser discutido e votado, né? Ela só fez uma leitura do documento. Para mim, secretário, Desculpa. para mim, basta que se registre em ata que o concurso, como um todo, ou através da sua direção e com a sua participação, considera, nos termos que o Anderson falou, considera esse documento como um documento analisável pela Câmara. Basta isso. Eu só quero isso registrado em ata. E depois gostaria de um esclarecimento de quem controla as inscrições, quem são os representantes da Câmara de Vereadores que estão presentes hoje na reunião do concurso. Vereadora Verônica. Só? Eu gostaria de agradecer ao Arquiteto Valverde pela nota técnica, que será devidamente encaminhada à Comissão de Urbanismo da Câmara, o que não invalida a participação do Valverde em outras sugestões e outros encaminhamentos durante essa reunião. Nós temos uma ordem de inscrição, Valverde, só um momento. Eu acho importante que quem tenha considerações a fazer sobre o conteúdo do documento, também faça. Eu acho importante a gente tecer alguns esclarecimentos, já que, de certa forma, foram feitos alguns questionamentos. Não sei se o Renato quer falar alguma coisa. A vereadora. Depois eu quero perguntar a resposta Bom, boa noite a todos. Bom, o documento é bastante extenso e não tem nenhuma pretensão aqui de fazer uma análise, porque demanda pelo menos meia hora. Eu acho que dentro de uma sessão de dúvidas bastante razoável, né? Significativo. Bom, mas tentando pegar as principais ideias aqui, talvez. Você falou da vitalidade da PAU, principais tópicos mais objetivos, assim, né?
reabilitação de imóveis de interesse social,